Graça e paz, igreja. Invenção, né? Meu dia de domingo. Amém. O Senhor está aqui, amém? Eu tenho certeza disso. O Espírito de Deus, Ele é lindo. Ele está conectado entre a gente. E é muito bom sentir isso. Amém, gente. Vamos lá, vamos orar um pouquinho. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade de sermos igreja, de sermos corpo, Senhor. Obrigada pela graça imerecida de estar na Tua presença, Senhor, entre os irmãos. E fique aqui, Jesus, conosco. Nós te convidamos, Senhor, Espírito Santo de Deus, que nos convence de toda a verdade da palavra e de toda a verdade de quem Deus é, esteja aqui pairando entre nós, Senhor. Eu quero, Senhor, repreender, Senhor, toda dispersão, toda preocupação e que paire sobre nós, Senhor, o espírito de confiança, de amor, Senhor, de pertencimento aqui nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, e faz aquilo que as nossas mãos, os nossos pensamentos e a nossa boca não pode fazer, Senhor. Por isso, Deus, eu preciso de você aqui, Espírito Santo de Deus. Seja livre, Senhor. Seja livre, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu não sei quantos aqui concordam com o que a gente cantou aqui, de que a gente não é dono da gente. A gente acabou de cantar aqui, eu não sou mais meu, né? Eu não sei quantos aqui é ferido por isso, não acredita nisso, mas eu tenho sido convencida todos os dias que eu não posso ser de mim mesma. Tenho sido convencida todos os dias que eu não sei de nada e a única pessoa que eu posso pertencer, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, é o Senhor que criou todas as coisas. Amém? Então, quantos acreditam nisso? Então, eu não sou mais meu. Foi essa canção que o Senhor trouxe como conexão com a palavra de hoje. É que nós não podemos ser de nós mesmos. Amém? E nós vamos entender que privilégio da parte do Senhor, a gente poder pertencer a Ele. Amém? E tudo isso, eu venho pensando, eu tenho uma historinha que me fez pensar sobre isso. Teve um dia que eu e Selminho, a gente namorava ainda, a gente foi visitar os meus avós no interior. E nessa visita, a gente estava no micro-ônibus e o micro-ônibus ele quebrou no meio do caminho. E não tinha como a gente ligar, porque não tinha sinal. E a gente, naquele momento, meu Deus, a gente vai fazer o quê? A gente está aqui no meio da pista, a gente não tem como ligar, não tem como avisar. E uma pessoa lá no micro-ônibus chegou e disse assim para a gente: de quem vocês são lá em Sítio dos Nunes? E eu achei muito engraçado isso, porque a pergunta era: você vai para onde? Você conhece quem? Ela perguntou assim: de quem vocês são lá em Sítio dos Nunes? E eu não sei quem aqui já foi para o interior, mas isso é bem comum lá, né? Quando alguém chega no interior que as pessoas não conhecem, aí o pessoal faz assim: esse menino é de quem? Esse menino aí é de quem que está passando? E naquele momento eu disse assim: nós somos do pastor Cícero. E todo mundo: conhecemos. E naquele momento uma pessoa de lá disse que morava perto dele, enfim. E a gente conseguiu chegar lá, porque a gente conseguiu dizer de quem a gente era, do pastor Cícero. E eu achei muito interessante isso, porque isso fala de pertencimento. Pegou? E uma das coisas que eu estava pensando muito sobre isso também é sobre o meu irmão, né? O meu irmão, ele está no Canadá. Acho que vai fazer uns 6 anos. E eu nunca vi meu irmão ter tanto orgulho do Brasil estando no Canadá.
Ele tá lá, mas ele o tempo inteiro fala, eu sou brazuca, o tempo inteiro falando sobre isso. A falta, às vezes que ele liga para mim, ele passa 2 horas falando de coisas que ele quer viver quando voltar para o Brasil. Ele quer fazer, ele quer, né? E eu sei da saudade que ele tem daqui do Brasil. Eu sei que o Brasil é extraordinário, mas eu também sei que essa vontade é pelo fato dele ser daqui. Amém? Ele é daqui. E todas as vezes que ele está lá, eu acredito que o Senhor, ele proporcionou isso na vida do meu irmão. Quando ele chegou lá, ele conseguiu enfrentar de verdade a identidade dele no Senhor. E ele, eu acredito que todas as vezes que ele está no corpo de Cristo, que ele está na igreja, ele consegue sentir um pouquinho do gosto de estar em casa. Porque a nossa vida é aqui, né? A nossa vida é reino, a nossa vida é igreja. E ele vivenciou isso, ele sabe disso. E eu tenho certeza que todas as vezes que meu irmão está em célula, que meu irmão está em igreja, ele começa a sentir um pouquinho o gostinho de casa. O gostinho daqui, da gente, de onde ele pertence, de onde ele é. E pode passar 1000 anos no Canadá, mas quem perguntar de onde ele vai dizer, eu sou do Brasil. Não é verdade? Então eu sei que muitos estão aqui, mas muitos aqui nasceram em outro lugar, né? Foram criados em outro lugar. E quem pergunta para você de onde você é, você vai dizer, não, eu sou de tal lugar, né? E isso fala sobre pertencimento, gente. Isso fala sobre pertencimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor, Ele tem um ministério de pertencimento para nós nessa noite. Ele tem um batismo de pertencimento para nós nessa noite. Porque eu tão somente creio que nós precisamos ser pertencentes. E eu comecei a falar aqui de algumas coisas que a gente se diz pertencente, porque isso também faz parte a gente pertencer a um lugar. Faz parte a gente pertencer a alguém. Faz parte. O casamento é isso, né? Quando a gente se casa, a gente se torna pertencente. Eu pertenço a Selmo, Selmo me pertence, né? O casamento traz essa percepção, traz esse acolhimento. E com isso gera a nossa identidade. Então a nossa identidade, ela é gerada por onde nós pertencemos e a quem nós pertencemos. Nisso está pautada a nossa identidade. Amém? Quantos estão comigo? Então, nossa origem importa. Nós precisamos fazer parte, nós precisamos pertencer. E necessitamos, a nossa alma necessita se sentir pertencente a alguém e a um lugar. Amém? Nós somos ministrados pelo pastor Louro sobre o lugar perfeito, né? E esse lugar também é alguém. Amém? E nós vamos falar ainda sobre isso, porque existe alguém que também é um lugar. E nós pertencemos sempre a um lugar e a alguém. Amém? E o Senhor vai fazer a gente entender um pouco isso, porque vai trazer a nossa verdadeira identidade. Fale comigo, verdadeira identidade. E o que me faz também pensar sobre isso é o quanto a sociedade, ela desconstrói tudo isso. Nós estamos vivendo em uma sociedade que odeia pertencer. Nós estamos vivendo em uma sociedade que odeia pertencer. É uma sociedade, é uma geração que fala sobre liberdade, que fala que ninguém é dono de ninguém, né? É uma sociedade que está injetado isso. Não, eu não sou dono de ninguém, ninguém é meu dono, né? Eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. Os sentimentos estão pautando as pessoas, estão trazendo a identidade errada. Uma vez que eu sinto o que eu quero, eu faço. E uma vez que eu faço, eu sou. Essa é a geração que nós estamos vivendo, deliberada. É uma sociedade que quer fazer o que quer e não quer que ninguém controle, nem que ninguém saiba. Nós estamos vivendo um desafio como igreja, porque estão sendo ministrados o tempo inteiro que a gente não precisa dar satisfação a ninguém, que a gente não precisa falar da nossa vida para ninguém. Ei, calma. Nós somos pertencentes. Olha, o que me faz ser quem eu sou é sobre todas as fases que eu pertenço a um lugar e a alguém. Eu pertenço à Igreja de Cristo. Eu pertenço à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo forja em mim uma identidade no reino. Eu pertenço. Aninha, você é uma inspiração, porque todos que olham para você veem que você pertence à Igreja de Cristo.
Isso faz parte da identidade de Aninha. E quem chega perto dela vai escutar da identidade da igreja de Cristo. Porque todos os lugares que pertencemos e todas as pessoas que nós pertencemos, é colocado dentro da gente uma identidade. Vocês estão comigo? E eu sei que na minha identidade tem um pouco dos meus pais. No meu ministério tem um pouco dos meus pais. Na minha vida tem um pouco dos meus pais. Tem um pouco do meu marido. Porque é isso. Quando a gente pertence a um lugar e a alguém, a gente se torna um alguém com identidade naquilo. E nós estamos sendo corrompidos por esse sentimento de pertencimento. Porque, na verdade, nós precisamos pertencer. Fale para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos pertencer. De contra todo mundo, de contra o mundo inteiro e as redes sociais, nós precisamos pertencer. E sempre tem uma música, né, gente? Enfim, eu tenho que falar da música, tá? Tem uma música que se chama Pertencer. E essa música, escutem ela toda, tá? Mas só uma partezinha dela, ela fala assim... não preciso de um teto nem de um chão para chamar de meu. Só preciso dos seus braços e do teu abraço, minha morada. Aí ela fala assim: não preciso de conforto nem dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia com alguém sentado nela se torna farta. E eu não tenho falta. Não precisa de nada, a não ser uma mesa vazia com alguém sentado nela. Se torna farta. E essa música fica o tempo inteiro cantando. É esse sentimento de pertencer. É esse sentimento de pertencer. Então, nós não precisamos de um teto, nem de um chão, nem de uma mesa com os melhores frutos dessa terra. Nós só precisamos dos braços do nosso Salvador. E de uma mesa vazia, com Ele sentado ao nosso lado, se torna farta. E essa música muito tocou aqui dentro de mim, porque eu sei que a gente... talvez muitos aqui se sintam pertencentes a alguém. E esse alguém nos frustra, né? E a gente começa a desestruturar. Ou existe alguém aqui que não se sente pertencente a ninguém, nem a nenhum lugar. Mas nós precisamos nos lembrar que pertencemos ao Senhor. Olha, eu sei que nós somos convencidos do pertencimento com o nosso relacionamento aqui na terra, com os nossos pais, com o nosso esposo, com o casamento. E muitas vezes nós somos frustrados por isso. Nós não temos um pai e uma mãe que nos faça se sentir pertencente, ou nós não temos um casamento que não sentimos pertencentes. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, lá em Salmos, fala assim: olha, se uma mãe e um pai se esquecer do seu filho, eu vou acolher. Eu acolherei. O Senhor, Ele tem um relacionamento de pertencimento para nós. E nós estamos vivendo em um mundo que muitos não têm identidade, que muitos não pertencem a ninguém, que muitos não têm nada concreto em suas mãos. Mas o sentimento de pertencer cura muitas feridas, nos posiciona em muitos lugares, nos colocam em altos lugares, porque se pertencemos a um Deus grande, vamos querer coisas grandes. Se pertencemos a um Deus grande, as coisas pequenas não vão nos atrair, porque eu pertenço ao Senhor, que fez os céus e a terra, o Senhor que nos criou, que gerou o fôlego de vida em mim e em você, o Senhor que é dono dos céus e da terra. Esse sentimento de pertencer é o que nos falta.
Você sabe que a ciência já explica que todos têm falta. Que todo ser humano tem um sentimento de falta. E um dia eu escutei uma palavra que o pastor disse assim: todos aqui, quando nasceram, a primeira visão de você, quando saiu da barriga da sua mãe, foi do Deus vivo soprando fôlego de vida dentro de você. E sabe o que é que a ciência fala? Que todo ser humano tem falta. É desse Criador que soprou o fôlego de vida em mim e em você. Sabe a falta, sabe a saudade, sabe aquele buraco, sabe aquele vazio? É porque a gente desconhece e a gente não lembra que a primeira face que nós olhamos quando nascemos foi do nosso amado. Foi do nosso Salvador. E parece que a gente tem saudade de alguma coisa, a gente tem falta de alguma coisa. Mas na verdade, a nossa alma anseia em ver de novo a face do nosso Criador. Essa é a saudade, essa é a falta. Mas quando a gente entende a quem nós pertencemos, de nada nós temos falta. Parece que a gente não precisa de mais nada, só de uma mesa vazia, com o Senhor sentado nela. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai nos convencer disso. E eu queria ler com vocês Gênesis 50, 22. A minha versão é NVI. E lá em Gênesis 50, 22. Gênesis 50, 22, que fala assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E ninguém está entendendo nada, né? Mas José, para mim, é uma inspiração de homem correto e de Deus. Amém? E José estava aqui à beira da morte. Ele estava morrendo e ele chamou os seus irmãos e ele disse assim: olha, eu estou morrendo, mas certamente o Senhor que prometeu virá. Mas certamente o Senhor que prometeu cumprirá. E vocês vão sair daqui. E olha, mesmo que sejam os meus ossos, me levem para a promessa. Mesmo que seja o pó dos meus ossos, me levem para a promessa. Porque José era pertencente do Senhor. E quem pertence, olha para o propósito mesmo na beira da morte. E quem é pertencente, olha para a sua identidade e diz: eu não sou daqui. E eu vou cumprir a promessa do Senhor, mesmo que sejam os meus ossos indo para a terra prometida. A terra que o Senhor prometeu ao meu bisavô, ao meu avô e ao meu pai. Eu entrarei, mesmo que sejam os meus ossos. Que cara fantástico. Meu Deus. Olha, muitos conhecem e lembram de José quando fala assim: José do Egito, né? Por quê? Porque José ele passou 93 anos no Egito. Ele ficou poderoso no Egito. Ele passou mais tempo de toda a sua vida no Egito. Mas mesmo na beira da morte, ele estava dizendo: me tire daqui, porque eu sou José de Canaã, porque eu sou José da terra prometida, porque o meu Deus, o meu Salvador me prometeu. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Ele virá tirar vocês daqui. Me levem junto.
me levem junto, porque eu irei cumprir. O Senhor irá cumprir a promessa que Ele me fez. Esse é sentimento de pertencimento. Esse é o sentimento da certeza a quem pertence. José não estava naquele momento se lamentando porque ia morrer. José não estava reclamando com o Senhor, mas você me prometeu aí a terra prometida. Me deixe vivo, que eu quero ir vivo para a terra prometida. Não, ele disse assim, olha, se o Senhor quis tirar minha vida, vai ser sem vida que eu entrarei na promessa. Mas eu entrarei. Será que José confiava no Deus que prometeu? Será que José tinha certeza de quem Deus era? Porque esse foi um dos momentos que José teve a identidade de Deus. Esse foi um dos momentos que José teve a certeza da promessa, porque em toda a sua trajetória, ele sabia e lembrava do sonho que ele teve. Ele passou por muitas coisas, mas em todo o tempo, ele sabia a quem pertencia. Ele perdeu a estrutura familiar. Ele perdeu o seu território que nasceu. Ele perdeu todas as coisas que eram favoráveis a ele se sentir pertencente. Mas o Deus que ele pertencia não mudou, não falhou, não parou. E ele continuava se sentindo pertencente. Não era uma situação territorial, entenda isso. Não era uma situação que ele acreditava que os ossos dele precisavam estar lá. Não, não é sobre isso. Não é sobre circunstância. Não é sobre lugar. Não é sobre o ambiente. É sobre o propósito. É sobre a promessa. A circunstância não anulou o propósito. A circunstância não anulou a promessa. Uma vez que Deus fala, Ele falou e acabou. Quantos querem cumprir a promessa do Senhor? Quantos querem cumprir o seu propósito? Precisamos olhar para o Senhor mesmo que na beira da morte. Mesmo perdendo tudo e todos. Esse é o sentimento de pertencer. E, meus amados, nós pertencemos a alguém grande. E nós pertencemos a um lugar. Nós não somos daqui. Nós não somos de pai e maninha. Nós não somos do marido e da mulher. Nós somos de Cristo. 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 E nós somos desse lugar. Tudo em nós precisa pertencer. E algumas coisas da parte de Jesus, quando veio aqui na terra, me chama muita atenção enquanto a essa palavra pertencer. Jesus era um judeu, e o judeu, ele é muito apegado à família, à tradição, a território. Ele é muito apegado, todo judeu é muito apegado a isso. Mas Jesus, como sempre, ele vem quebrar muitas coisas, né? E Jesus, eu estava lendo um episódio que Jesus estava lá fazendo a vontade do Pai, e uma pessoa chegou e disse assim, a sua mãe e o seu irmão estão aqui. E Jesus, na mesma hora, disse assim, olhe, minha mãe e o meu irmão são esses daqui que fazem a vontade do meu Pai. Eu acredito que todos, quando foram avisar isso a Jesus, todos pensaram, não, Jesus tem que parar tudo, porque a mãe dele está aí. A mãe dele está aí. Jesus, ó, pare aí, vem um pouquinho, sua mãe está aqui. E não foi em vão que Jesus falou essa frase, olha, minha mãe e o meu irmão são esses daqui. Porque ele entendeu. Ele entendeu não, ele sempre soube. A quem ele pertencia e a sua família que o pertencia. E isso me faz lembrar também do momento que Lázaro estava doente e as pessoas correram para avisar Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Lázaro era o que de Jesus? Amigo. E todos chegaram, Jesus, Lázaro está morrendo. Porque a expectativa daquele povo era dizer assim, Jesus, pare tudo. É o seu amigo que está morrendo. Jesus disse assim, não, mas eu vou cumprir o que o meu Pai mandou eu cumprir. Já já eu chego lá. Jesus nos mostrou que ele não era movido pelas emoções, pelos sentimentos.
porque ele sabia a quem ele pertencia. Poderia cair o mundo inteiro, mas ele era movido pelo Espírito. Ele era movido pelo Pai. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. A vontade do Senhor, a quem ele pertencia, era maior do que tudo e do que todos. Porque o pertencimento do Senhor é muito maior do que qualquer pertencimento nessa terra. Qualquer. E isso nos posiciona em uma identidade, em uma postura e na vontade do Pai a quem nós pertencemos. Então, é claro que é Jesus que nós estamos falando, né? E também outra situação que me faz muito pensar sobre isso é quando Jesus ele foi chamar os seus discípulos. Todos os discípulos estavam fazendo alguma coisa. E Jesus chegou e disse assim: segue-me, segue-me. E eles deixaram tudo, falem, tudo. Um largou o barco, o outro até a panela no fogo deixou família, deixou casa, deixou território, deixou tudo para seguir ao Senhor. Lá em Marcos 10, 28 fala assim que Pedro afirma: nós deixamos tudo. Eles se tornaram itinerantes, peregrinos. Mas, quando Jesus nos chama, existe um mistério de pertencimento que tudo se esvai. A palavra de Jesus para nós, olha, segue-me, vem comigo. Não existe lugar nem pessoa melhor do que pertencer e passar os nossos dias. E passar os nossos dias, tudo perde o valor com o convite de Jesus dizendo: olha, vem comigo, segue-me. Tem um sentimento de pertencimento que tudo de fato perde valor. Eles deixaram tudo. Porque quem olha para os olhos de Jesus, quem olha para Cristo, se sente naquele momento acolhido, abraçado, protegido, pertencido a um Deus grande. Eles passaram por tudo. E olha, e chegou um momento que eles passando por tudo, muitos se foram e deixaram Jesus. E Jesus chegou e perguntou para os seus discípulos: vocês querem ir? Vocês querem ir? Aí Pedro falou o quê? Senhor, não foi para onde iremos, não. Foi para quem iremos. Vocês querem ir? Está todo mundo indo? Vocês querem ir? Aí Pedro disse assim: olha, para quem iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não vou voltar para minha terra. Eu não vou voltar para minha família. Eu não vou voltar para o meu trabalho. Porque para quem eu irei, Jesus? Para quem nós iremos? Mas essa certeza só vem para quem está em Cristo. Esse sentimento só tem para aquele que está em Cristo. Paulo diversas vezes na palavra fala em Cristo. Ele não fala com Cristo, é em Cristo. Em Cristo, em Cristo. E essa palavra em traz para a gente a conotação de lugar. Porque nós somos ministrados que Ele é o lugar perfeito. Em Cristo é um lugar, mas também é uma pessoa. E nós precisamos pertencer a um lugar e a uma pessoa. E Ele, Cristo, é esse lugar e é essa pessoa. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, lugar e pessoa, pertencente, identidade, propósito, tudo estará alinhado para aqueles que estão em Cristo. Efésios 1:3 fala assim: em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Todas é todas.
Tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Pertencer ao Senhor é uma dádiva, é um privilégio. Não mandar na nossa vida ou na vida de alguém é um privilégio. Porque aquele que está em Cristo tem tudo. Tem tudo. Olha, Pedro naquele momento estava respondendo ao Senhor. Jesus, eu não tenho para quem ir. E eu não tenho para onde ir. Mas vamos pensar direitinho. Todos tinham família. Todos tinham casa. Amigos. Território. Muitos ali sabiam para onde poderiam voltar. Mas quem está em Cristo não tem mais para onde ir. Não tem mais para quem voltar. Eu só quero Cristo. Eu só quero Cristo. Eu só quero Cristo. Tudo em mim só quer Cristo. Tudo em mim anseia por Cristo. Porque Ele é a pessoa e o lugar em que nós precisamos estar. De quem você é. De onde você é. De quem você é. De onde você é. Vamos ler João 14:16. João 14:16 fala assim: e eu pedirei ao Pai. Olha, pega aqui, tá? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês conhecem. Mas vocês conhecem. Mas vocês conhecem. Pois Ele vive com vocês e está em vocês. Ele está com vocês e está em... Só que depois ele fala assim: não os deixarei órfãos. A partida de Jesus nos deixa órfãos. Existe um sentimento de orfandade para aqueles que não estão em Cristo. Existe um sentimento de orfandade para aqueles que não estão em Cristo. E aqui fala que o Espírito, Ele nos deixou o Espírito conosco e em nós. Em nós. O pertencimento vem pela afirmação do Espírito em nós. O pertencimento vem pela afirmação do Espírito em nós. O que concretiza o pertencimento não é uma geografia, não é uma pessoa, não é uma condição, não é um sentimento, não é uma emoção. É o Espírito que concretiza o pertencimento. E esse Espírito é o Espírito da adoção. Espírito da adoção, que nos tira da orfandade e nos torna filhos. Filhos, filhos pertencentes a um Pai. Porque quando a gente se distancia do Senhor, nós somos órfãos, vazios, perdidos, com saudade, com medo, sem proteção. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Filhos. O Espírito da adoção está aqui. Não só para nos tornar filhos, mas para trazer o sentimento de pertencimento. O Espírito testifica com o nosso Espírito. A tua identidade, ela não é emocional. A tua identidade, ela não é circunstancial. A sua identidade é espiritual. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Aleluia. Mas muitos estão perdidos de um lado para o outro,
sem saber quem são, sem saber para que estar aqui. Mas quem recebe do Espírito, recebe o pertencimento, que gera a identidade e leva-nos para um propósito. Eu vou repetir. Quem recebe o sentimento de filiação, de pertencimento, de pai, recebe identidade espiritual de quem de verdade vocês são, de quem de verdade eu sou. E por causa disso eu vou em direção ao propósito. Todas as vezes que Jesus ele transformou alguém, Ele não transformou uma situação, Ele não transformou uma condição, Ele transformou uma essência. Aquela mulher, quando chegou aos pés de Jesus, Jesus chegou, todos estavam apedrejando, todos estavam condenando. Jesus chegou e disse assim: você é perdoada. Todos ainda viam ela como ainda viam. A condição era a mesma, o ambiente era o mesmo. As vestes delas ainda eram as mesmas. As pessoas ainda as julgavam. Mas ela se posicionou com a palavra liberada: perdoada. Essa agora é a tua identidade, mulher. Você é perdoada. Se torna filha, herdeira. E naquele momento ela se posicionou com uma palavra liberada. Porque Jesus revelou quem Ele era. Ele é perdoador. Ele é perdoador. E ele chegou para aquela mulher: levante-se daí, porque você é perdoada. Qual a palavra que o Senhor fala ao seu respeito? Parece que nós estamos dando ouvido à identidade que talvez alguém nos amaldiçoou, que talvez os nossos pensamentos estão dizendo que nós somos. Mas eu quero dizer para você, o Senhor diz que você é filho, que você é herdeiro, que você é perdoada e que você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence. Você é propriedade exclusiva. Se posicione como filho, se posicione como filha, como propriedade exclusiva do Pai. Do Pai. Estou acabando, Romanos 8:12. Vamos ler um pouquinho Romanos 8:12. Que fala assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhe pede. Porque se viverem de acordo com a exigência delas, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito. Porque o quê? Porque o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade. E você só vai ter certeza dela se o Espírito testificar com o teu Espírito que tu és filho de Deus. E, olha só, se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Primeiro, ele gera uma identidade em nós. Olha, a sua identidade é filho e filha. E depois, ele gera pertencimento. Olha, eu te adotei. Eu o adotei. A tua identidade é pelo Espírito. O teu pertencimento é pelo Espírito. E quando a gente se convence da nossa identidade e do nosso pertencimento, aí vamos ler o resto. Considero que nosso sofrimento, verso 18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Vamos lá agora. Uma pessoa que tem identidade e tem um sentimento de pertencimento receberá o seu
propósito, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, manifestados, porque aquele que tem identidade e pertencimento do Senhor, manifesta o Senhor, manifesta o Pai, manifesta o Espírito. Mas para isso, nós precisamos pertencer. Quem revela o Espírito, quem revela o Pai, é aquele que pertence. O Senhor, Ele tem um novo tempo para nós, para aqueles que têm a identidade e o pertencimento do Senhor. Quantas vezes eu sou apresentada aqui como a filha do pastor? Quantas vezes eu vou para algum lugar e alguém me apresenta, essa aqui é a filha do pastor Marcelo Jadivani. Essa aqui é a filha do pastor, essa filha do pastor. Gente, eu entendi que às vezes o que será levantado sobre a nossa vida é a nossa filiação. Muitos aqui, o seu nome não será levantado porque a sua filiação é maior. E por isso nós não vamos ser mais agente, nós vamos ser filhos de Deus. Eu creio em um tempo que nós vamos revelar a nossa filiação. Olha, você não vai só revelar o Deus grandioso, o Deus poderoso, você vai revelar o seu Pai. A sua filiação. Não é diferente? Não é diferente quando a gente fala assim, revela o Pai, revela o Deus, revela o Espírito, revela o Espírito. Revele a sua filiação. Revele o seu Pai. Revele o seu Pai. O nosso propósito é manifestar o Senhor, é manifestar o Pai. E eu creio que nós vamos viver um momento de pertencimento tão grande, que o avivamento talvez a gente está esperando por 3 dias aqui na igreja sem parar com louvor e adoração. Mas o que o Senhor Ele quer fazer de avivamento entre nós é que filhos e filhas revelem o Pai. E eu tenho certeza que esse avivamento chegará entre nós a ponto de uma enfermeira não ser uma mera enfermeira, mas ser alguém que leva cura, não só um remédio, mas os médicos dos médicos. Eu acredito que uma fisioterapeuta vai ser tão filha, que a sua identidade maior do que a sua profissão será de filha. E ela não levará uma reabilitação, ela levará a cura do Senhor. Cura do Senhor. Quantas vezes eu estava atendendo um paciente e eu estava orando, Senhor, bote-o de pé novamente. Senhor, coloque-o de pé novamente. Porque o que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. E eu creio que esse avivamento chegará entre nós, porque nós vamos ter a identidade do Senhor, o pertencimento do Senhor, e nós vamos revelar o Pai. Revelar o Pai, porque o propósito de quem tem identidade é manifestar o Espírito de Deus. Eu creio que uma concursada não chegará na prefeitura e se corromperá com as vaidades e com roubo, mas ela brilhará com o Senhor e ela irá ser honrada pelos seus princípios, pela sua verdade, pela sua fidelidade. Eu acredito no político de hoje que não vai comprar as pessoas, mas que vai salvar e tirar pessoas das drogas. Por quê? Não é porque ele é bom, é porque ele é filho de Deus. Filho de Deus. E a sua identidade de filho é muito maior do que uma profissão, muito maior do que um pertencimento familiar, territorial. Ele pertence ao Espírito. E seremos movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Não por emoções, por tristezas, por vaidades. Seremos movidos pelo Espírito. Eu tenho certeza que os jovens e adolescentes não serão roubados na faculdade e universidade. Porque eles são filhos. Eles são pertencentes. Eles têm identidade enfincada na rocha. E eles serão luz. Luz, luz. Não porque vem à igreja e recebe um confronto, mas porque ele recebeu o sentimento, o mistério do pertencimento. Aquele mistério que os discípulos eles viram e sentiram e deixou tudo. Porque quem pertence ao Senhor não quer pertencer a ninguém mais. Para quem eu irei? Para quem eu irei? O louvor pode subir.
O Senhor tem um sentimento que muda todas as coisas dentro de nós. E Ele virá hoje aqui com o batismo. E o Espírito Santo de Deus estará aqui para testificar com o teu espírito que tu és filho, herdeiro. Isso muda o percurso da nossa vida. Isso muda a obrigação e passa a ser amor. Amor. Eu não estou aqui por obrigação. Eu não sirvo por obrigação. Mas é porque eu pertenço. Eu sei para onde eu devo ir. Eu sei para quem eu preciso ir. Porque eu pertenço ao Senhor. Mas olha, existe algo muito bom em tudo isso. É que eu não pertenço sozinha. Nós pertencemos. Eu vou repetir, olha. Eu tenho algo bom para te dizer. Mesmo você que está afastado aqui. Mesmo você que não está sentindo mais esse Espírito. Mesmo você que já faz muito tempo que não sente o Senhor. Mesmo você que está pensando em todos os prazeres que precisam deixar para estar aqui, olha. Eu não pertenço sozinha. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E tem coisas que nós só vamos viver aqui. Lá em 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus que provê. De forma que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Múltiplas formas. Tem coisas que nós só vamos viver aqui, agora, entre o corpo. Se alguém falar, fale para a glória de Deus. Se alguém dançar, dance para a glória de Deus. Se alguém cantar, cante para a glória de Deus. Se alguém fala em línguas aqui, fale em línguas para a glória de Deus. E aqui vai existir múltiplas formas de quem pertence, de quem pertencem. Nós pertencemos. Nós pertencemos. Está distribuído aqui entre nós múltiplas formas. Só faz sentido na comunhão. Só faz sentido na comunhão. Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos. Olha, fecha os teus olhos agora e escuta isso, olha. Nós pertencemos. Será que isso te traz paz? Te traz confiança? Te traz proteção? Olha, nós pertencemos. Nós pertencemos. Nós pertencemos. Oh, Espírito Santo de Deus. Iago, você pertence ao Senhor. Você pertence a um Deus vivo que está do teu lado em todo o tempo. Você pertence desde o ventre da sua mãe. E eu sei que em todos os lugares que você já foi, esse sentimento de pertencimento está dentro de você. Ah, esse sentimento de pertencer. Batiza-nos com essa certeza, Espírito Santo de Deus. De quem nós somos, de onde somos e para onde vamos. Oh Senhor, para quem eu irei?
lugar, não a pessoa. Pertencemos, 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 pertencemos.